E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a sobrecarga que você está sentindo, como que a sua mente está tão carregada que você não consegue sair do lugar. Hoje o vídeo é sobre obesidade mental. E se esse é o primeiro vídeo que você assistiu no meu canal, seja muito bem-vinda ao meu, ao teu, ao nosso canal. Por aqui a gente fala sobre cuidados com o corpo, mente e espírito. E gente, muito se fala sobre obesidade, né? Eu acho que já é uma doença muito divulgada, que todos têm, não todos, né? Não vamos generalizar, porque tem gente que ainda não entende que é uma doença, tem gente que ainda não entende que precisa de um tratamento, né? Que é uma doença crônica e que isso interfere muito na nossa vida, né? Mas acredito que já é muito bem difundido que isso interfere na nossa vida. Mas eu vejo que tem um termo, que é o termo obesidade mental, que vem ganhando força. E eu confesso que eu sofri com isso. Tem um tempinho já, quando eu comentei em algum vídeo que eu era viciada em comprar cursos, eu era viciada em estudar, porque, gente, eu amo estudar. Eu tenho um valor pra mim de melhoria contínua muito forte. Então, eu tenho que estar sempre em constante aprendizado. Quando eu não tô fazendo um curso, quando eu não tô lendo, quando eu não tô assistindo um vídeo no YouTube, eu sinto que eu estou estagnada. Eu sinto que, sei lá, é como se eu tivesse parado no tempo, como se eu não estivesse evoluindo. Você pode ter essa sensação também. Pra gente que já tem essa facilidade com os estudos, ou que gosta, enfim, independente da área, tá? Pode ser a área da sua vida profissional, pode ser assuntos que você curta, que você gosta, enfim, não é sobre o assunto em si. E não é somente voltado pra área profissional. É para várias coisas que você goste de estudar. A questão da obesidade mental é quando a gente começa a se sentir sobrecarregado. Chega uma hora que nós assistimos tanto conteúdo, você pode estar aqui viciado nas redes sociais, viciada nas redes sociais, e você pode falar, mas eu não tenho Instagram. Mas a gente faz essa troca, né, do Instagram pelo YouTube e acaba consumindo muito conteúdo, assim, muito mesmo. Porque quando eu comentei isso no vídeo passado, se eu não me engano, ou no retrasado, que quando eu saí do Instagram, eu não consumia mais conteúdo no Instagram, mas eu consumia muito YouTube. Eu assistia muito curso, gente, era um atrás do outro, às vezes 2, 3 cursos ao mesmo tempo, e eram cursos densos. Eu nunca fui aquela pessoa de comprar cursos e não assistir. Eu sempre assistia e finalizava todos eles. Mas era muita informação. E ao mesmo tempo, eu tenho isso, do meu perfil, tá? Tem gente que é mais prática, mais pra ação, mais pro, sabe, pro agir, não pensar tanto e faz mais. No meu perfil, se a gente parar pra analisar no teste DISC, meu perfil eu sou alto S, estabilidade. E estabilidade, que é representado pelo lobo, se a gente parar pra olhar, é um animal muito detalhista, né? Observador, ele é muito de analisar primeiro pra depois agir. E eu sou muito assim, só que eu era extremamente não procrastinadora. Ou talvez sim, né? Se a gente parar pra olhar, eu ficava procrastinando, porque eu ficava estudando muito, eu ficava consumindo muito conteúdo, pensando, planejando, mas eu não ia pra ação, eu não agia. E isso me deixava extremamente frustrada, porque, eu tô fazendo 1000 planos, eu tô organizando 1000 coisas, mas nada funciona, porque eu tô aqui parada no mesmo lugar, estou aqui ainda no nível 0. Então isso pode estar acontecendo com você. Por isso que eu decidi trazer esse vídeo, porque nós precisamos aprender um pouco mais com as pessoas que são mais práticas. E eu tive que mudar isso em mim, porque eu tinha que colocar pra jogo. Quantas vezes lá no comecinho, quando eu criei esse canal, antes de começar a produzir conteúdo, o tipo de conteúdo que eu gravo hoje, eu gravava conteúdo mais específico pra nutrição. Só que, gente, eu demorei meses pra colocar o YouTube em jogo. E eu vejo que muitas de vocês querem começar um canal no YouTube e não começam porque estão com obesidade mental nível, assim, obesidade mórbida, sabe? Estão tão cheias de informações de, mas eu tenho que postar todos os dias? Não, mas outra pessoa lá falou que não é pra postar todos os dias. É pra mandar uma frequência de 3 vídeos? Mas a outra pessoa falou que tem que comprar um microfone X. Não, mas falaram que tem que fazer roteiro. Aí, ao mesmo tempo, não precisa fazer roteiro.
Gente, nós ouvimos tantas pessoas falando sobre o mesmo assunto. Mesma coisa a nutrição. Se você parar pra olhar, tem isso dentro da área da nutrição, dentro da classe das nutricionistas. Tem gente que vai falar que low carb não presta, tem gente que vai ser, não, low carb é o que funciona. Tem gente que vai falar jejum intermitente é vida, enquanto tem outras que vão não nem olhar para o jejum intermitente. Tem nutricionista que prescreve dieta, tem nutricionista que não prescreve dieta. Então, dentro da nutrição mesmo, tem diversas vertentes. E aí, a nossa cabeça acaba ficando tão confusa, com tanto conhecimento, que aí vira aquela loucura. Você se sente sobrecarregada e travada, porque você não sai do lugar. Aquilo que você planeja, você não faz, não tira do papel, sabe? E aí eu quero tirar aqui, eu separei alguns sinais de que você pode estar sofrendo com obesidade mental. Então, a primeira coisa, isso aqui eu sentia muito naquela época. Eu falo naquela época porque eu já percebi que eu tava com isso e eu fui tentando melhorar aos poucos. Eu vou te dar aqui algumas estratégias do que eu fiz que pode te ajudar a sair desse quadro de obesidade, né? Então, o primeiro sinal de que você pode estar com obesidade mental é dificuldade para se concentrar. Sabe aquela tarefa que você fala, isso aqui vai demorar 5 minutos, quando você vai ver se já tá 15, 20, você fala, meu Deus, que eu não consigo resolver. Quando você vai pegar um livro, vai ler, você fala, é uma página, mas parece que as letras estão me embaraçando, não porque você tem problemas de visão, sabe, que, sei lá, tem um astigmatismo na vida, não é sobre isso, mas você lê, aí você relê e você fala, meu Deus, eu não entendi nada. Deixa eu voltar, tenta se concentrar. Aí você lê uma página inteira, quando você vai virar, você já esqueceu. Você já perdeu o fio da história, o fio da meada ali. Aí você tem que voltar, aí você começa a se irritar. Você fala, meu Deus, eu não consigo me concentrar. Ou você começa, tá, eu tenho que fazer uma tarefa simples. Mas aí passa alguma coisa na tua frente, e aí você pega lá o celular e começa a rolar o feed. E aí você, quando você vai ver, passou meia hora e você não fez aquilo que demorava 5 minutos. Se isso acontece com você, é um sinal muito claro de obesidade, porque tá tão cheio que parece que você não consegue organizar isso dentro da tua cabeça. Muitas vezes você organiza, você planeja, mas na tua cabeça tá tudo bagunçado. Pensa na obesidade crônica ali, na obesidade do corpo mesmo, não da mente. Quando o corpo ele tá acima do peso, ele tá na fase de obesidade, tá tudo inflamado, tá tudo bagunçado, os hormônios estão, todos alterados, as vitaminas são todas deficientes, sabe? Pensa, imagina como se fosse realmente uma cabeça obesa, uma obesidade na tua mente, tá tudo bagunçado. E você não consegue concentrar, você não consegue manter o foco. Isso é o primeiro sinal. O segundo, sentimento constante de ansiedade e estresse. Por quê? Você o tempo inteiro está planejando, você o tempo inteiro está pensando, você o tempo inteiro está digerindo, mas não tá fazendo, mas não tá saindo, mas tipo assim, peguei esse conteúdo só pra pegar e aí você vai guardando, aí aquilo vai mexendo com os hormônios, e aí quando você vai ver, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Você se sente tipo acelerada, angustiada, assim, sabe? Como que se aquilo não melhorasse. E aí, pra tentar aliviar, porque quando a gente assiste esses vídeos não necessariamente vídeos mais informativos, mas quando a gente tá nas redes sociais, quando a gente tá aqui no Instagram, libera a dopamina, aquele hormônio de sensação de bem-estar e prazer. Então você vai assistir um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Só que chega uma hora que você parece que fica mais ansiosa, principalmente se você tá nessa fase de mudança, você vai procurar canais que te falem mais sobre mudança. Então aqui, por exemplo, eu compartilho muito da minha jornada de quitação de dívidas. Talvez você está acompanhando outras pessoas que falam sobre isso, ou você está indo para o Instagram para acompanhar outras pessoas. Aí aquilo te gera uma ansiedade, uma sensação de estresse. É muito louco, porque tá na nossa cabeça. E é voltado ao tanto de informações que a gente recebe. E não só redes sociais, talvez você tenha o costume de ir lá olhar notícias. Vai alta do dólar, abaixa do dólar, que o presidente X, que o presidente Y, que não sei o que. Aí aquilo começa a mexer com você, o excesso de informações. Terceiro, isso aqui, gente, terceiro e quarto, eu acho que é o que mais aconteceu comigo, tá? Falta de energia e cansaço mental. Mas um nível
hard, num nível absurdo, assim, de tipo assim, você acordar e você já acordar cansada. Você já acordar com uma sensação de que, meu Deus, que peso é esse? Gente, já falei aqui, a nossa mente, ela é responsável por 25% do consumo de energia do nosso corpo. Se você está o tempo inteiro pensando, se você está o tempo inteiro sendo alimentada por informações, sendo instigada a pensar, instigada a resolver problemas, é óbvio que você vai cansar. Né? Pessoas que, por exemplo, trabalham sentadas, por mais que ela não tenha um desgaste físico, um gasto de energia tão fisicamente tão acelerado, mentalmente ela cansa muito. E é aquela pessoa que no final do dia está extremamente exausta. Então, se você é esse tipo de pessoa que se fala, Kátia, eu não faço atividade, eu sou talvez sedentário, eu trabalho em casa, eu não tenho um gasto de energia tão alto para estar tão cansada no final do dia. Porque se um dia você fez uma faxina pesada, é comum, é normal que você esteja cansada no final do dia. Mas é um cansaço diferente, gente, é um cansaço mental. É aquele cansaço que mesmo você dormindo não passa. Que mesmo você descansando, não passa. Porque muitas vezes a gente fala, tá, eu vou descansar. Aí você vai lá e deita, pega o seu horário de almoço, pega o seu horário de descanso e vai descansar. Mas esse seu descanso é assistindo vídeos. Esse seu descanso é assistindo cursos. Esse seu descanso é lendo livros. Você não descansa a tua mente. Gente, é um vício tão grande em consumir conteúdo que nós, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tá rolando feed, não só do Instagram, mas é como se fosse uma necessidade constante em estar conectados. Quando eu saí das redes sociais, eu vivia FOMO, Fear of Missing Out, é a sigla, o que significa? É o medo de ficar de fora, é o medo de não estar por dentro do que tá rolando, do que tá acontecendo. Quando você tá o tempo inteiro recebendo informações, é como se você estivesse por dentro. A gente quer sempre pertencer. Só que cuidado, isso tá desgastando demais a sua vida. Isso tá acabando com a sua energia. E eu virei pro meu marido esses dias e falei, cara, a gente não fica sem consumir conteúdo. Ou a gente tá assistindo um podcast enquanto tá lavando a louça. Ou a gente tá tomando banho, tá ouvindo música, ouvindo podcast, assistindo um vídeo, tá indo pro trabalho e tá ouvindo um curso. E não é errado você aproveitar o seu tempo, não é errado você aproveitar esses momentos que talvez você não tá tão preocupada no que você tá pensando, algo mais manual ali, eu tô dirigindo, mas eu tô ouvindo um podcast. Tudo bem você aproveitar, mas cuidado se você tá começando a se sentir cansada, com falta de energia, sentimentos de ansiedade, estresse, dificuldade de se concentrar, pode ser que a sua cabeça seja tão saturada, você seja tão saturada que você precise dar uma desacelerada. O quarto ponto, o quarto sintoma é dificuldade para dormir ou insônia. E isso aqui, gente, eu tinha muito. Por quê? Porque era tanta informação para digerir por dia que quando eu ia deitar, meu cérebro ainda ficava pensando, ainda ficava, meu Deus, eu preciso aprender isso, porque isso aqui eu posso fazer desse jeito. Era batata se eu assistisse um vídeo, se eu assistisse um curso, se eu assistisse uma aula, uma live, né? Na época ela tava muito em altas lives. Eu ficava, tipo, a milhão, como que eu ia aplicar aquilo, como que eu ia fazer, qual que os próximos passos, né? Quando eu ia ver, eu deitei, sei lá, 10 horas da noite, era 1 da manhã e eu ainda tava lá. Eu não conseguia dormir. Ou, nossa, isso acontecia demais. Eu dormia por conta do cansaço, tava muito cansada, mas eu acordava no meio da noite com ideias. Eu acordava no meio da noite pensando no trabalho. Eu acordava no meio da noite pensando, é isso que eu vou fazer. Se acontecer isso com você, o que é o sinal? O seu cérebro não está descansando, mesmo quando você tá dormindo. Olha que louco isso. É um sinal de que você tá com obesidade mental. Tem muita informação, tem muita coisa que tá ali na sua cabeça. Então, cuidado com isso. Tá? Eu separei aqui algumas coisinhas que a gente pode fazer, coisas que eu fiz pra lidar com a obesidade mental, que podem te ajudar, tá? E a primeira coisa que eu fiz, e foi a mais radical, foi me desconectar das redes sociais. Muitas vezes a gente vai precisar mesmo ser radical. Vai ser radical, vai ter que eliminar, vai ter que apagar os aplicativos, vai ter que, sabe, tirar de vez. Eu tenho pacientes que, por exemplo, com chocolate. Tem pacientes que falam, Kátia, eu prefiro ficar sem, porque eu não sei lidar. Se eu comer um pouquinho,
eu já vou querer comer o pacote inteiro, já vou querer a barra inteira. Então eu prefiro não comer. E elas preferem fazer uma limpeza de paladar e ficam dias sem. Enquanto tem outras que preferem doses menores. Se conheça. Se você consegue lidar com doses menores, ok. Se não, talvez você vai precisar ser radical, nem que seja por um tempo, nem que seja por 30 dias, 60 dias, enfim. Vai depender também se você usa as redes sociais. No meu caso, eu uso as redes sociais como uma forma de trabalho, de captar pacientes, eu sou nutricionista, então dependia, principalmente naquela época de Instagram, pra poder me manter. Para poder manter minha agenda. Então, analise se você trabalha com Instagram, já é outra história, mas se você não trabalha, eu tô falando aqui Instagram, mas é TikTok, é Kawaii, é o próprio YouTube, porque, como te falei, eu troquei um pelo outro. Então, por aqui a gente também acaba consumindo muito, mas é como se a gente tivesse uma licença poética, porque não são vídeos supérfluos. Na maioria dos casos, não são vídeos rasos, não são vídeos de segundos, são vídeos mais extensos. Esse vídeo, por exemplo, já tô aqui gravando, tem mais de 15 minutos. São vídeos mais profundos. E que eu concordo com você, eu amo o YouTube. Eu sou do YouTube e eu concordo contigo, só que, de novo, se aquilo tá te sobrecarregando, é um sinal de que está em excesso, de que tá muito. Então faça um detox, faça uma limpa. Vai tirando tudo aquilo que tá demais, muita informação. O segundo já é o pratique a meditação e mindful. O mindful eu aplico muito na questão de mastigação, né? Porque a gente tá tão acelerado nessa vida de que a gente almoça e janta em 5 minutos. Ou você foi acostumado que você tinha 15 minutos de intervalo no seu trabalho e você come rapidão. Isso só faz te acelerar ainda mais. Calma. Respira. A gente se esquece de respirar. Fala para meus pacientes, respira. Ainda bem que a respiração é algo inconsciente, porque se dependesse da gente pensar, a gente já teria ido, já teria ido com Deus faz tempo, de arrasta já faz tempo. Mas quando você traz a consciência dessa respiração, calma, deixa eu sair do modo automático. Sai do modo automático. Pratica o agora. Calma, deixa eu ver o que tá acontecendo. Não fique já um vídeo atrás do outro, um curso atrás do outro, quando vai ver já ficou o dia inteiro conectado na tela, um dia inteiro conectado aqui ouvindo, tá? Cuidado com isso. Pratica o agora. Isso aqui me ajudou demais. Faça pausas durante o trabalho. Essas pausas, isso serve para quem é CLT, para quem já tem uma rotina elaborada e também para quem é autônomo que acaba fazendo a própria rotina, né? Tava até falando sobre isso com uma paciente, com a Lu. Ela me assiste aqui no YouTube. Falei pra ela, eu não preciso de muito tempo. 5, 10 minutinhos que você tira pra fazer o seu lanche da tarde. E também pra trocar um pouco a visão daquilo que você tá. Porque quando a gente tá, eu tô aqui com o meu computador. Quando a gente tá com o computador e fica muito aqui, a sua visão, que tá ativada, é a de curta distância. E aí fica, né? Chega uma hora que a mente começa a embaçar, você fica cansado, você fala, meu Deus. Quando você olha pela janela e troca, começa a olhar, tentar enxergar algo que tá a uma distância bem maior, essa troca faz com que a visão descanse. Principalmente quem tem problemas de visão, né? Que tá com dificuldade aí, talvez precisa trocar o óculos, precisa usar o óculos. Isso te faz descansar. E ter essas pausas que você pode associar com a respiração, sabe? Ir na janela lá, troca ali, faz essa troca de visão, fica olhando pra longe, respira um pouquinho, sabe? É simples, é só um momento de pausa. Você pode falar, Kátia, não tenho tempo. 5 minutos. 5 minutos, o fato de você... Gente... Tem pacientes que vieram pra mim falando, eu não bebo água porque eu tenho preguiça de levantar pra fazer xixi, ou eu não quero parar por conta do trabalho. Olha o ponto que nós chegamos. Ao ponto de ficar doente, de pegar uma infecção urinária, porque a gente não quer beber água pra não ter que parar pra fazer xixi. Eu sei que quanto mais água a gente beber, a gente vai muitas vezes ao banheiro. Mas, gente, nós estamos privando a fisiologia do nosso corpo. Porque nós não queremos parar. Só que vai chegar uma hora que o corpo vai pedir as contas. Que o corpo vai falar, tá, como você não quis parar quando eu te dei os sinais de que tinha coisa errada, ele trava. É quando vem o burnout, é quando vem os picos de ansiedade, síndrome do pânico. E eu não quero que você chegue nesse nível
Eu não quero que você passe por isso, gente, porque é horrível. É um nível de estresse tão grande que o corpo apaga, você desmaia, apaga mesmo, vai parar no hospital. Então eu não quero que você chegue nesse ponto. Por isso que, gente, 5 minutinhos do seu dia, principalmente no período da tarde, que é geralmente o período que a gente tá mais ali atarefado, mas leve isso pra tua rotina, sabe? Pro teu dia a dia. 5 minutinhos que você pare, pra você respirar, pra você fazer essa troca da tua visão, pra você descansar um pouquinho, pra, sabe, dar uma alongada. Nossa, quando você alonga o pescoço, que a gente fica muito aqui, né, no computador, a gente fica meio tensa as mãos, dá uma, sabe, uma alongada. A minha já tá crocante. Dá uma alongada, alonga os ombros, coisa simples, gente, que vai demorar 5 minutinhos, dá uma alongada no pescoço e pronto, bebe mais um pouquinho, você volta. Mas essas pequenas pausas fazem muita diferença. É, tipo, absurdo, assim, é 5 minutinhos que você tira pra, sei lá, 8 horas muito bem aproveitadas do trabalho, sabe? Que você rende muito mais. E vai te aliviar nessa obesidade mental também, tá? Quarto ponto, organização é a base, né, gente? Organização da sua rotina, definir prioridades. Porque quando a gente tá com muita informação na cabeça, a gente quer fazer 1000 coisas. Então, tá, eu tô assistindo vídeos sobre como fazer canal no YouTube, como empreender, vou abrir uma loja, vou ainda assim cuidar da minha casa. Então, são tantas coisas que você quer fazer, são tantas coisas que você quer trabalhar, que você não faz nada. Porque é muita coisa pra lidar. Então, você precisa se organizar. Tá, eu vou começar um canal no YouTube agora? Cabe na minha rotina? Eu vou conseguir manter uma frequência de vídeos? É uma prioridade pra mim agora? Porque também tem isso. Pode ser que seja assim importante pra você, mas não seja prioridade agora, porque, sei lá, você acabou de ser mãe e a sua vida está voltada para a criação do seu filho, que é recém-nascido. Então, avalie tudo que você quer fazer e as prioridades. O que é prioridade pra você agora? Então, por exemplo, uma coisa que eu quero muito, eu falei pra vocês num dos vídeos, quero voltar a treinar. Só que não é prioridade pra mim agora, porque a minha prioridade é quitar as dívidas. Se eu for trazer essa mensalidade de academia, de crossfit, de qualquer, sei lá, ponto de academia, eu vou acabar desviando da minha prioridade. Então, pra esse mês, a minha prioridade ainda não é atividade física. Por mais que eu queira muito, por mais que uma coisa que eu já entendo que eu preciso, que faz parte de mim. Você entende? Então, você precisa avaliar tudo que tá na tua cachola e ver o que funciona pra você agora, organizar, mas não ficar na organização, é ir pra ação, é testar, ver, montar a rotina, ver se aquilo funciona, testar a rotina e ver, isso aqui não deu certo, então tira, testa outra coisa, testa de uma forma diferente, prioridades, precisa, gente, senão a gente vai enlouquecer, o cérebro ele vai entrar em colapso. E a parte de cuidados com a saúde física. É o que a gente fala sobre cuidados corpo, mente e espírito. Pode ser que essa questão do cansaço mental seja a falta de vitaminas. Pode ser que a tua B12 esteja baixa. Sabe o que a B12 causa? Esquecimento. Você fala, nossa, eu tinha memória muito boa e agora eu tô esquecendo de tudo. B12 baixa pode ser. Falta de energia, que a gente comentou, um dos sinais, né? Pode ser deficiência de vitamina D, pode ser deficiência de B12, de B9. Pode ser que os minerais também estejam deficientes, são zinco, selênio, magnésio, cromo. Cromo, gente, é um mineral que geralmente a gente tá com deficiência. Eu acho que eu nunca peguei uma paciente com a taxa de cromo ok. Nunca. E é um dos principais minerais para produção de energia. Então, muitas vezes, você já melhorando a parte física, você se alimentando melhor. Gente, é óbvio que se você comer um pratão exagerado, né, de comida ali no almoço, ou de coisas mais pesadas, é uma fritura, é uma gordura muito pesada, com muito molho, é óbvio que você vai querer ficar deitado. É óbvio que você vai ficar, ai meu Deus, eu comi demais. Você não vai ficar produtivo na parte da tarde. Você vai sentir cansaço, você vai sentir sonolência. Se você comer isso à noite, você vai ter insônia. Você não vai conseguir dormir porque você tá pesado, você tá desconfortável. Então, sim, precisa cuidar da parte física. Precisa cuidar da alimentação.
A parte dos treinos também vai te aliviar na parte mental, vai regular os teus hormônios, vai te ajudar a produzir hormônios de sensação de bem-estar e de prazer, dopamina, serotonina. Então, precisa olhar também para a parte física, porque nem tudo é mental, nem tudo é emocional. Por isso que eu coloco aqui cuidados com o corpo, mente e espírito. É a tríade que eu vou bater sempre a tecla aqui, para vocês se cuidarem. Mas cuidado com essa obesidade mental. Gente, isso é um problema muito real e muito mais comum do que a gente pensa. Sério, quando eu me vi nessa situação, eu falei, eu não posso continuar assim, gente, sério, eu era muito travada, assim, de pensar em tantas coisas e não fazer nada. Eu me sentia extremamente frustrada. Então, eu acredito que esse é o vídeo que você precisava pra finalmente começar a gravar pro seu canal no YouTube, pra finalmente empreender, pra finalmente começar a colocar tudo que você já sabe em prática. Cara, você já consome tanto conteúdo, tem tanta coisa legal aí na tua cabeça que você pode compartilhar com as pessoas, que você pode ajudar outras pessoas. Para de ficar guardando pra você. Começa a gastar essa energia como se fosse obesidade física. Essa gordura ali acumulada, começa a usar, começa a queimar essa gordura, começa a queimar isso, aquilo que tá dentro da tua cabeça. E tente filtrar aquilo que você começa a ouvir. Filtre. Eu acabei de responder um comentário, a pessoa não curtiu muito o jeito que eu expus lá. Eu falei, cara, filtra. Você não precisa concordar em tudo que eu falo, você não precisa aceitar tudo que eu tô te falando. A maioria dos vídeos aqui eu falo o que eu tô fazendo, a minha experiência. Se aquilo não serve pra você, você filtra. Você tira aquilo que não presta e pega aquilo que presta pra você. Tá tudo certo. Então começa a filtrar as informações. Dá um tempo de descanso pro teu cérebro. Tenha momentos de silêncio. Fique em silêncio. A gente não fica em silêncio em momento nenhum. Vai lá assistir a ler um livro. Fica num lugar silencioso. Vai realmente descansar. Fica no silêncio. Vai, sei lá, nem que seja lavar uma louça, que a gente já tá acostumado a colocar. Eu mesma faço isso, tá, gente? Só que eu já me peguei que mesmo depois da hora que eu termino de trabalhar, ainda tô assistindo vídeo. Só que hoje em dia isso faz parte do meu trabalho, porque eu preciso consumir também pra saber como que eu vou produzir, pra continuar estudando, enfim. Então eu preciso dar uma... Por isso que eu trouxe esse assunto pra cá, porque eu me vi entrando nisso de novo, sabe? Falei, não, peraí. Então, hoje em dia, eu tenho já um limite ali. Ou se eu for assistir alguma coisa, vai ser um filme, uma série que não me coloque pra pensar, sabe, mais bobinha, que não precise muito do meu raciocínio, porque eu sei que me cansa ainda mais, tá? Então, é o que eu estou fazendo, foi o que eu fiz desde lá, 3, 4 anos pra cá, pra eu lidar com isso. Eu espero de coração que você possa, que essa obesidade mental não seja mais um peso na tua vida, que você consiga lidar melhor com isso, para que a sua mente fique mais leve, para que a sua vida fique mais leve e você consiga finalmente tirar do papel aquilo que você precisa, tá bom? Se você gosta desse tipo de assunto, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal rumo a 9.000 inscritos, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!